Os maiores roedores do mundo são animais fascinantes, conhecidos não apenas por seu tamanho impressionante, mas também por suas características únicas e papéis ecológicos. Estes roedores, além de suas adaptações distintas, desempenham funções cruciais em seus habitats, influenciando a vegetação, a estrutura dos ecossistemas aquáticos e até mesmo as práticas agrícolas humanas. Ao explorar esses gigantes roedores, mergulhamos em um mundo de diversidade biológica e de interações ecológicas complexas. Os maiores roedores do mundo. Capivara. A capivara, Hydrochoerus hydrochaeris, é o maior roedor do mundo, nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. Ela é conhecida por sua aparência robusta e simpática, com pelagem marrom acinzentada, corpo alongado e patas curtas. Pode pesar entre 35 a 66 kg e medir até 1,3 metros de comprimento. Possui pelos curtos, grossos e de cor marrom acinzentada. Tem patas curtas e cada pata possui membranas que ajudam na natação. Vive em áreas próximas a corpos d'água, como rios, lagos e pântanos, preferindo regiões com vegetação densa que oferece proteção e alimento. É um animal social, vivendo em grupos que podem variar de 10 a 20 indivíduos. Esses grupos geralmente são liderados por um macho dominante. É uma excelente nadadora, utilizando seus membros e membranas interdigital para se deslocar na água. Pode ficar submersa por até 5 minutos para escapar de predadores. Herbívora, se alimenta principalmente de gramíneas, mas também pode comer frutas, plantas aquáticas e cascas de árvores. Possui um sistema digestivo adaptado para a fermentação de fibras, o que permite extrair nutrientes de materiais vegetais difíceis de digerir. A capivara se reproduz durante todo o ano, com um pico na estação chuvosa. A gestação dura cerca de 150 dias, resultando em uma ninhada de 2 a 8 filhotes. Os filhotes são cuidados por todo o grupo, o que aumenta suas chances de sobrevivência. A capivara desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas aquáticos e terrestres, dispersando sementes e servindo como presa para vários predadores. A capivara é um animal fascinante, não só pelo seu tamanho, mas também pelo seu comportamento social e adaptabilidade. Sua presença é um indicador da saúde ambiental dos ecossistemas onde vive. Castor. O castor é um roedor notável, conhecido por suas habilidades de engenharia natural. Existem duas espécies principais de castores, o castor europeu, Castor fiber, e o castor norte-americano, Castor canadensis. Os castores podem pesar entre 11 e 32 kg, com um comprimento que varia de 60 cm a 1 metro, excluindo a cauda. Tem uma pelagem marrom espessa e impermeável que os mantém secos e aquecidos. Possuem uma cauda achatada e escamosa, usada para nadar, armazenar gordura e emitir sinais de alarme. Seus dentes incisivos são grandes e crescem continuamente, permitindo que eles cortem árvores e construam suas estruturas. Os castores habitam áreas próximas a corpos d'água, como rios, lagos e pântanos. São altamente adaptados à vida aquática. São conhecidos por seu comportamento engenhoso de construir represas e casas, chamadas de lodges, com galhos, troncos e lama. Essas estruturas criam lagoas que proporcionam um ambiente seguro e uma fonte de alimentos. As represas construídas por castores são estruturas impressionantes que controlam o fluxo de água, criando habitats aquáticos estáveis. Seus lodges são construções intricadas com entradas submersas que fornecem proteção contra predadores. Castores são herbívoros, alimentando-se de cascas de árvores, folhas, plantas aquáticas e madeira. Durante o outono, os castores armazenam galhos e outros alimentos em seus lodges para consumir durante o inverno. A época de acasalamento ocorre no inverno, com o nascimento de 1 a 6 filhotes na primavera, após um período de gestação de cerca de 105 a 107 dias. Os filhotes ficam com os pais por até 2 anos antes de se dispersarem para formar suas próprias colônias. Os castores são considerados engenheiros de ecossistemas porque suas atividades de construção de represas criam novos habitats para várias espécies de plantas e animais. Os castores são animais fascinantes, tanto pela sua adaptação ao ambiente aquático quanto pela sua capacidade de transformar a paisagem ao seu redor. Suas atividades de construção têm impactos significativos nos ecossistemas, beneficiando muitas outras espécies e contribuindo para a biodiversidade.
porco-espinho africano. O porco-espinho africano, pertencente à família Estricida, é um roedor notável por sua aparência única e seus espinhos defensivos. Existem várias espécies de porcos-espinhos africanos, sendo o mais conhecido o porco-espinho de crista, Strix cristata. O porco-espinho africano pode pesar entre 10 a 30 kg e medir de 60 a 90 cm de comprimento, sem contar a cauda. Seus espinhos são modificações dos pelos, e podem ter até 30 cm de comprimento. Eles são ocos e podem ser soltos como mecanismo de defesa. Além dos espinhos, possuem pelos rígidos e uma crista de pelos mais longos que podem levantar quando ameaçados. Habitam uma variedade de ambientes, incluindo florestas, savanas e regiões montanhosas. São encontrados em toda a África, ao sul do Saara. São noturnos e passam o dia em tocas, que podem cavar ou ocupar buracos abandonados por outros animais. São solitários ou vivem em pequenos grupos familiares. Quando ameaçado, o porco-espinho levanta os espinhos, sacode a cauda para fazer barulho e, se necessário, investe contra o predador para espetá-lo com os espinhos soltos. Podem fazer um som de chocalho ao sacudir os espinhos ocos da cauda, servindo como um aviso para os predadores. São herbívoros, alimentando-se de uma dieta variada que inclui raízes, tubérculos, cascas de árvores e frutas. Podem ocasionalmente roer ossos para obter cálcio e outros minerais. A reprodução ocorre geralmente uma vez por ano, com a gestação durando cerca de 90 a 112 dias. As fêmeas dão à luz de 1 a 4 filhotes. Os filhotes nascem com espinhos moles que endurecem após alguns dias. Eles são amamentados e protegidos pelos pais até se tornarem independentes. Os porcos-espinhos africanos são criaturas fascinantes, conhecidos por sua aparência distintiva e seus impressionantes mecanismos de defesa. Eles desempenham um papel importante nos ecossistemas africanos e são um exemplo notável de adaptação e sobrevivência no reino animal. Porco-espinho americano. O Eretizon dorsatum, conhecido como porco-espinho norte-americano, é um roedor da família Eretizontidae. É o segundo maior roedor da América do Norte, depois do castor. Este animal é notável por seus espinhos afiados, que são sua principal forma de defesa contra predadores. O porco-espinho norte-americano pode pesar entre 4,5 a 13 kg e medir de 60 a 90 cm de comprimento, incluindo uma cauda de 20 a 30 cm. Possui uma pelagem espessa que varia de marrom escuro a preto, com uma camada de espinhos ocos, afiados e barbelados misturados com os pelos. Os espinhos podem medir de 5 a 8 cm de comprimento. Corpo robusto e arredondado, com patas curtas e garras fortes que facilitam a escalada em árvores. Vive em florestas temperadas, boreais e de coníferas, além de áreas montanhosas e regiões de tundra. Prefere áreas com árvores densas, onde pode encontrar alimento e abrigo. É encontrado na América do Norte, desde o Alasca e Canadá até o norte do México. É principalmente noturno, mas pode ser ativo durante o dia. Passa grande parte do tempo em árvores, onde se alimenta e se abriga. Quando ameaçado, o porco-espinho levanta os espinhos, faz barulho com os dentes e pode bater a cauda para cravar os espinhos no predador. Excelente escalador, utiliza suas garras curvas e fortes para subir em árvores em busca de alimento. Herbívoro, alimenta-se de uma variedade de materiais vegetais, incluindo folhas, cascas de árvores, galhos, brotos, frutas e vegetação rasteira. Tem uma preferência particular por cascas e madeira interna de árvores, o que pode causar danos significativos a árvores jovens. A reprodução ocorre geralmente uma vez por ano. A fêmea dá à luz após um período de gestação de cerca de 210 dias, geralmente resultando em um único filhote. Os filhotes nascem com os espinhos moles, que endurecem algumas horas após o nascimento. A mãe cuida do filhote por vários meses até que ele se torne independente. Os espinhos são a principal defesa do porco-espinho contra predadores, que incluem pumas, linces, lobos e aves de rapina. Geralmente solitário, exceto durante a época de reprodução ou quando uma mãe cuida de seu filhote. O porco-espinho norte-americano é uma criatura fascinante e ecologicamente importante, conhecida por suas adaptações defensivas únicas e seu papel na saúde das florestas norte-americanas. Ratão do banhado. A nutria, Meocastor coepus,
Também conhecida como ratão do banhado, é um roedor semi-aquático originário da América do Sul. Este animal é conhecido por seu tamanho grande, hábitos aquáticos e pelagem densa, que é altamente valorizada na indústria de peles. A nutria pode pesar entre 5 a 10 quilos, embora alguns indivíduos possam atingir até 20 quilos. Seu comprimento varia de 40 a 60 centímetros, sem contar a cauda, que pode adicionar mais 30 a 45 centímetros. Possui uma pelagem densa e impermeável, composta por uma camada externa de pelos longos e grossos e uma camada interna de pelos curtos e macios. A cauda é longa, cilíndrica e escamosa, usada para ajudar na natação. Os incisivos da nutria são grandes e de cor laranja brilhante, uma característica distintiva da espécie. Habita áreas próximas a corpos d'água, como rios, lagos, pântanos e canais. É encontrado em ambientes tanto naturais quanto modificados pelo homem. A nutria é principalmente crepuscular e noturna, sendo mais ativa ao entardecer e durante a noite. Vive em tocas que escava nas margens dos corpos d'água. É uma excelente nadadora, com patas traseiras parcialmente palmadas que facilitam o movimento na água. Herbívora, alimenta-se de uma variedade de plantas aquáticas e terrestres, incluindo gramíneas, juncos e raízes. Também pode consumir cascas de árvores e pequenos invertebrados. A reprodução ocorre ao longo do ano, com uma gestação de cerca de 130 dias. As fêmeas podem ter até 3 ninhadas por ano, com 4 a 8 filhotes por ninhada. A pelagem da nutria é altamente valorizada, o que levou ao seu cultivo em várias partes do mundo. No entanto, muitas populações de nutrias escaparam ou foram liberadas, tornando-se invasoras. A nutria é altamente adaptável e pode viver em uma variedade de ambientes aquáticos, desde áreas de água doce até estuários. A nutria é um roedor notável por sua adaptabilidade e impacto nos ecossistemas aquáticos. Embora tenha valor econômico na indústria de peles, sua introdução fora da América do Sul trouxe desafios significativos para o manejo de suas populações invasoras. Mara. A mara, Dolichotis patagonum, também conhecida como Patagonia ari ou mará, é um roedor nativo da região da Patagônia, na Argentina e no Chile. É um dos maiores roedores nativos da América do Sul e é conhecido por sua aparência semelhante a uma lebre. A mara pode medir entre 60 a 70 centímetros de comprimento, excluindo a cauda, que tem cerca de 10 centímetros. O peso varia de 8 a 16 quilos. Possui uma pelagem densa e macia que varia de marrom acinzentado a cinza, com uma coloração mais clara na parte inferior. Essa coloração ajuda na camuflagem em seu habitat natural. Tem um corpo alongado e pernas longas e fortes, adaptadas para correr. A cabeça é pequena em relação ao corpo, com grandes orelhas eretas. Vive em áreas abertas e semiáridas, como campos, pradarias e áreas de vegetação rasteira. Prefere ambientes de arbustos e gramíneas na região da Patagônia. É encontrada na Argentina, especialmente nas regiões da Patagônia, e no Chile. A mara é diurna e crepuscular, sendo mais ativa durante o amanhecer e o entardecer. Passa a maior parte do tempo forrageando e explorando seu território. É um animal social que vive em grupos familiares. Os grupos podem variar em tamanho, mas geralmente consistem em um par de adultos e seus filhotes. Herbívora, alimenta-se de uma variedade de vegetação, incluindo gramíneas, folhas, cascas e frutos. Adapta sua dieta de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu habitat. Passa a maior parte do tempo procurando alimentos e pode realizar longas distâncias em busca de comida. A reprodução ocorre durante a estação chuvosa, quando há mais alimentos disponíveis. A gestação dura cerca de 90 a 100 dias, resultando em uma ninhada de 1 a 3 filhotes. As maras são bem adaptadas a seu ambiente árido, com habilidades para suportar variações de temperatura e escassez de água. A reprodução é sazonal, com a maioria dos nascimentos ocorrendo durante a primavera e o verão, quando há abundância de alimentos. A mara é um roedor fascinante que reflete a diversidade e a adaptação dos animais à vida em regiões semiáridas da Patagônia. Seu comportamento social e suas adaptações ao ambiente a tornam um exemplo notável de como os roedores podem se adaptar a condições desafiadoras. Pacarana. A pacarana, conhecida cientificamente como Dinomis braniquis, é um roedor grande nativo da América do Sul,
particularmente encontrado em regiões de floresta tropical na Colômbia, Equador e Peru. A pacarana é uma das espécies de roedores mais raras e menos conhecidas devido ao seu comportamento discreto e habitat específico. A pacarana é um dos maiores roedores do mundo. Pode medir de 60 a 80 centímetros de comprimento, excluindo a cauda, que é relativamente curta e não é um importante órgão de equilíbrio. O peso varia de 8 a 15 quilos. Possui uma pelagem densa e áspera que varia de marrom escuro a cinza, com manchas mais claras ou avermelhadas em algumas áreas. A pelagem ajuda a camuflar a pacarana em seu ambiente florestal. Tem um corpo robusto e arredondado, com pernas curtas e fortes adaptadas para escavação e movimentação em terrenos acidentados. Prefere florestas tropicais úmidas e áreas de vegetação densa, como florestas de várzea e regiões montanhosas com cobertura arbórea. Vive em áreas próximas a fontes de água. Encontrada na região noroeste da América do Sul, incluindo Colômbia, Equador e Peru. A pacarana é principalmente noturna e crepuscular, sendo mais ativa durante a noite e ao entardecer. Passa o dia escondida em tocas ou abrigos naturais. É geralmente solitária, exceto durante a época de reprodução ou quando mãe cuida dos filhotes. Herbívora, alimenta-se de folhas, frutas, raízes e cascas de árvores. Possui um sistema digestivo adaptado para processar uma dieta de vegetação fibrosa. Procura alimentos principalmente à noite e pode usar suas habilidades de escavação para acessar raízes e tubérculos. A reprodução ocorre durante a estação chuvosa, quando há uma maior disponibilidade de alimentos. A gestação dura cerca de 180 a 200 dias, resultando em uma ninhada de 1 a 2 filhotes. A pacarana é adaptada à vida em florestas densas e úmidas, com habilidades de escavação e uma dieta especializada em vegetação. É uma espécie menos conhecida e estudada, com mais pesquisas necessárias para entender melhor sua ecologia, comportamento e necessidades de conservação. A pacarana é um exemplo notável da diversidade de roedores na América do Sul e demonstra como espécies adaptam suas características e comportamentos para sobreviver em ambientes específicos. Paca. A paca, Cuniculus paca, também conhecida como agouti, é um roedor de grande porte encontrado em várias regiões da América Latina, incluindo florestas tropicais e subtropicais. Este animal é conhecido por sua carne saborosa, que é altamente valorizada em algumas culturas. A paca pode pesar entre 6 a 12 quilos e medir entre 60 a 80 centímetros de comprimento, com uma cauda curta e quase imperceptível. Tem uma pelagem grossa e marrom com manchas brancas dispostas em fileiras ao longo dos flancos, que ajudam na camuflagem. Possui uma cabeça grande, com olhos e orelhas grandes que proporcionam uma boa visão e audição. Seu corpo é robusto e adaptado para cavar e nadar. Vive em florestas tropicais e subtropicais, margens de rios e áreas com vegetação densa. Prefere ambientes próximos a corpos d'água. É um animal noturno e solitário. Durante o dia, esconde-se em tocas cavadas no solo ou em buracos naturais. É mais ativo durante a noite, quando sai para buscar alimento. Herbívora, alimenta-se principalmente de frutas, sementes, folhas e tubérculos. Prefere alimentos caídos no chão da floresta. É conhecida por armazenar alimentos em suas tocas para consumo posterior. A reprodução pode ocorrer durante todo o ano, mas há picos em certas estações. A gestação dura cerca de 115 a 120 dias, resultando em 1 ou 2 filhotes por ninhada. Os filhotes nascem bem desenvolvidos, com pelos e olhos abertos. São amamentados e cuidados pela mãe até se tornarem independentes. A paca é bem adaptada a ambientes variados, desde florestas densas até áreas degradadas próximas a assentamentos humanos. Quando ameaçada, a paca pode emitir sons agudos e fugir para a água, onde é uma nadadora ágil e rápida. A paca é um roedor fascinante e importante tanto ecologicamente quanto economicamente. Sua presença em florestas tropicais é um indicador da saúde desses ecossistemas, e sua conservação é vital para a manutenção da biodiversidade. Marmota. A marmota é um roedor pertencente ao gênero Marmota, que inclui várias espécies encontradas em diversas partes do hemisfério norte. Uma das espécies mais conhecidas é a marmota americana, Marmota monax. As marmotas são conhecidas por seu comportamento de hibernação e por viverem em tocas.
Aqui estão algumas informações detalhadas sobre a marmota. As marmotas podem pesar entre 2 a 6 kg e medir de 40 a 65 cm de comprimento, incluindo uma cauda de cerca de 15 cm. Possuem uma pelagem densa e marrom acinzentada, que fornece isolamento contra o frio. Corpo robusto e cilíndrico, com pernas curtas e fortes, adaptadas para cavar. Habitam áreas de florestas, campos abertos, pradarias e regiões montanhosas. Preferem áreas com solo bem drenado para cavar suas tocas. Encontram-se amplamente distribuídas na América do Norte, incluindo o Canadá, Estados Unidos e partes do México. São diurnas, mais ativas durante a manhã e o final da tarde. Passam grande parte do tempo cavando, forrageando e descansando em suas tocas. As marmotas hibernam durante os meses de inverno. Elas entram em um estado de dormência profunda, reduzindo significativamente a taxa metabólica e a temperatura corporal. Cavam sistemas de tocas complexos com várias entradas, que usam para proteção, hibernação e criação de filhotes. Herbívoras, alimentam-se de uma variedade de vegetação, incluindo gramíneas, trevos, flores, frutas e cascas de árvores. A reprodução ocorre na primavera, logo após a hibernação. A gestação dura cerca de 32 dias, resultando em uma ninhada de 2 a 6 filhotes. Nos Estados Unidos e Canadá, a marmota americana é famosa por sua participação no Dia da Marmota, uma tradição em que se acredita que a marmota pode prever a duração do inverno. As marmotas têm garras fortes e dentes incisivos grandes que as ajudam a cavar e roer. Geralmente solitárias, exceto durante a época de reprodução e quando a mãe cuida dos filhotes. As marmotas são fascinantes por seu comportamento de hibernação e habilidades de escavação, além de desempenharem um papel importante em seus ecossistemas nativos. Cutia. A cutia, conhecida cientificamente como Dasyprocta, é um roedor nativo das florestas tropicais da América Central e América do Sul. Este roedor é notável por seu tamanho relativamente grande e sua aparência distinta. A cutia é um roedor de tamanho médio a grande. Pode medir de 40 a 60 centímetros de comprimento. O peso varia entre 2 a 4 kg. Possui uma pelagem que varia de marrom claro a marrom escuro, com uma coloração mais clara na parte inferior. Algumas espécies têm manchas ou marcas distintas na pelagem. Tem um corpo esguio e alongado, com pernas fortes, adaptadas para escavação e movimentação em terrenos florestais. Prefere florestas tropicais e subtropicais, bem como áreas de vegetação densa, como matas e regiões de arbustos. A cutia é geralmente diurna e pode ser ativa durante o dia e o início da tarde. Passa a maior parte do tempo forrageando e explorando seu território. É geralmente solitária ou vive em pequenos grupos familiares. A interação social pode ocorrer durante a época de reprodução ou quando a mãe cuida dos filhotes. Herbívora, alimenta-se de uma variedade de alimentos vegetais, incluindo frutas, sementes, folhas, raízes e cascas de árvores. Tem um papel importante na dispersão de sementes. Passa tempo procurando alimentos e pode armazenar comida em tocas ou em locais próximos ao seu abrigo. Tem o hábito de enterrar sementes, para depois comê-las, quando encontram. Isso ajuda na conservação da mata, pois as sementes enterradas dão origem a novas árvores. A reprodução pode ocorrer durante a estação chuvosa, quando há uma maior disponibilidade de alimentos. A gestação dura cerca de 90 a 100 dias, resultando em uma ninhada de 1 a 3 filhotes. As cutias são exemplos notáveis da diversidade de roedores na América tropical e destacam a importância dos roedores na manutenção de ecossistemas florestais.